Bom, falei para você que eu ia falar sobre Daniel. Na quarta-feira eu dei um spoiler. Aleluia. Não vou pedir para você abrir em Daniel agora. Nós vamos ver Daniel capítulo 10. Mas eu quero fazer uma introdução antes. E Daniel capítulo 10, ele é uma introdução para talvez a visão mais detalhada que Daniel tem no fim dos tempos. Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12. Então no capítulo 10 de Daniel, ele começa recebendo ali sua quarta visão, e ele nos dá informações sobre decisões políticas, atitudes religiosas e atividades militares do anticristo. Ele está apontando para frente. Daniel capítulo 10, é interessante a gente ver isso hoje, porque nos dá uma visão do que acontece no reino espiritual quando a gente ora. Eu não sei se você tem a noção, ou se você está apenas jogando palavras para cima quando você ora. Acontece algo quando eu e você nos disponibilizamos a orar. Acontece algo na nossa vida. Ei, está acontecendo algo na sua casa, quando na sua casa você dobra os joelhos para orar. Talvez você não esteja sentindo nada, mas está acontecendo algo. Deus está se movimentando. E Daniel capítulo 10 nos mostra isso, que existe algo. E muitas vezes existem barreiras à nossa vida de oração. Existem barreiras quando nós oramos. Olha só Efésios capítulo 6 no verso 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, tem uma guerra em andamento no mundo celestial. Tem uma guerra contra os seus pensamentos. Tem uma guerra contra a sua família. Tem uma guerra contra o seu propósito. Tem uma guerra contra o seu chamado. E eu e você precisamos estar constantemente ligados em Deus, para que a gente não desfaleça durante essa guerra. Por que perseverar na oração? Muitas vezes, porque existem forças especiais para distrair ou impedir as nossas orações. Então não acha que a gente está sozinho nesse mundo? E você sabe disso porque a Bíblia nos revela isso. A Bíblia fala do nosso inimigo Satanás. A Bíblia fala dos demônios. A Bíblia nos mostra a nossa posição em Cristo. Mas a Bíblia também fala de anjos, que são mensageiros, que trabalham em favor do reino de Deus para nos auxiliar. Então o apóstolo Paulo está falando de Efésios contra potestades, contra principados, mas a gente também vê que existem forças espirituais que nos ajudam a continuar. Então nós oramos para que a gente não desista, porque tudo que o inferno quer é com que você não se ligue em Deus. Porque se a gente não se ligar em Deus, a gente não recebe o suprimento que eu e você precisamos, o suprimento diário, o suprimento necessário. Então há uma necessidade contínua de uma oração diligente. Abre aí comigo em Lucas capítulo 18. E eu prometo que a gente vai chegar em Daniel. Lucas capítulo 18. Que bom que você veio nessa manhã. Porque a gente ora não só porque a gente gosta de Jesus, a gente ora não só porque a gente quer ouvir a voz dele, e a gente precisa ouvir a voz dele, mas a gente ora como uma disciplina, para que a gente não desfaleça. E Lucas capítulo 18, no verso 1 até o verso 8, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Está escrito aí na sua Bíblia? Orar quando? Orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo:
julga minha causa contra o meu adversário. Porque por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E os escolhidos aqui são aqueles discípulos que responderam ao chamado. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Ou seja, discípulos são pessoas que respondem ao chamado, e presta atenção, continuam respondendo ao chamado. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Então Jesus estava falando uma parábola, que ele de maneira nenhuma estava se comparando ao juiz iníquo, porque Deus não é um juiz iníquo, Deus é um juiz justo. Ele estava mostrando que até assim aquele juiz iníquo iria responder, porque aquela mulher foi insistente. E quando a gente faz as nossas orações, gente, parece que Deus não está respondendo. Não é que Deus não é um juiz, não é que Deus é um juiz iníquo, que Ele está: vou atender, porque o crente chata, vou ter que atender. Essa não é a posição de Deus. A posição de Deus é que muitas vezes a resposta não vem da maneira como a gente quer, no momento que a gente quer, porque Deus está trabalhando. Ele diz: Ele não vai responder aos escolhidos, aqueles que já responderam a Ele, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa, meu Deus, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que Ele encontrará fé sobre a terra? E a palavra fé aqui tem a ver com fidelidade. Será que Deus vai encontrar um povo que continua andando com Ele? Será que Deus vai encontrar um povo que continua clamando? Será que Deus vai encontrar um povo que continua respondendo ao chamado, que continua permanecendo na palavra? A chamada para a gente hoje é permanecer com Deus. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 11 e verso 12. Marcos capítulo 14, 38. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Diga: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas o espírito está pronto. Pastor, pequei porque a carne é fraca. A carne tem que ser fraca. Ali não está falando, não está dando licença para a gente fazer nada. A carne tem que ser fraca, porque o espírito tem que ser forte. Vigiem e orem. Romanos 12, 11 a 12 diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Meu Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo nos lembrando, vamos perseverar em oração. Jesus nos alerta em Lucas, em Marcos. O apóstolo Paulo nos alerta em Romanos capítulo 12, Salmo 55. Diz: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Invocar ali, a palavra invocar ali, no hebraico kará, tem o sentido de responder a Deus, chamar a Deus pelo nome, algo de intimidade. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Pastor, isso quer dizer que a gente pode murmurar? Não, senhor. Lamentar não tem a ver com murmurar.
Quando a Bíblia usa a palavra lamentar, ela tem um sentido de uma certa desorientação. Já se sentiu desorientado em alguma coisa? Que você não sabe o que fazer? Que às vezes você vira para Deus e fala: Senhor, por que isso está acontecendo? A lamentação tem um sentido de desorientação. Mas toda vez que você vê essa palavra lamentação na Bíblia, ela está falando assim: mas eu busquei a Deus, eu clamei a Deus. A lamentação bíblica, ela tem a ver: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo ao meu redor, mas eu sei quem pode saber. Então eu busco, então eu clamo, então eu invoco. E o autor está falando aqui de manhã, de tarde, de noite, eu busco. A igreja orava em Atos, vai lá comigo em Atos capítulo 2. Calma que a gente já vai chegar em Daniel. Atos capítulo 2. Verso 14 e verso 15. Na pregação de Pedro, depois do Pentecostes, então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Pastor, o que isso tem a ver? 9 horas da manhã era hora de oração. O que o pessoal estava fazendo? Quando eles foram batizados, eles estavam buscando a Deus em oração. Onde é que Deus encontrou aquele povo? Na busca deles. Preste atenção nisso. Onde é que Deus encontrou aquele povo? Onde é que a promessa se concretizou? A promessa se concretizou enquanto eles buscavam. Minha palavra para você: não pare de buscar até você receber. E ele estava falando: gente, eles não estão bêbados não, a gente estava orando a Deus lá em cima daquela casa. Atos capítulo 3, verso 1, vira aí. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. 9 horas da tarde, 9 horas da manhã, hora de oração. 3 horas da tarde, hora de oração. Atos capítulo 10, no verso 9. Atos 10, verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. 9 horas, meio-dia, 3 horas, a igreja orava. Por quê? Meu Deus do céu. Por que a igreja via resultados? Porque a igreja buscava. Pastor, não estou vendo resultados na minha vida. Eu venho ao encontro, eu ouço a palavra, eu faço atos. Está faltando um ingrediente básico na vida do crente. Quem está comigo? Buscar a Deus. E aquele povo via resultados porque eles buscavam a Deus. Agora sim, Daniel capítulo 10. Em Daniel capítulo 10, com essa introdução, Daniel, quando ele começa a escrever o capítulo 10, ou quando fica registrado aqui o capítulo 10, você tem que entender que cronologicamente o livro de Daniel vai para frente, vai para trás, é meio fora de ordem. Quando ele está recebendo essa revelação do capítulo 10, ele tinha acabado de ser liberado de Daniel capítulo 6. O que acontece em Daniel capítulo 6? Cova dos leões. Meu Deus, sua vida tinha sido ameaçada na cova dos leões pouco antes de receber essa visão do fim. Sabe quantos anos Daniel tinha?
80, 80. A gente olha para aquele menino que chegou na Babilônia e a gente acha que quando ele foi lançado na cova dos leões, 80 anos. Imagina que jogou o velhinho lá na cova dos leões. Mas o inferno não quer saber da gente. O inferno não quer saber de idade. O inferno não quer saber quanto tempo você tem de igreja. O inferno veio para roubar, matar e destruir. E por isso Jesus diz: vigia e ore, porque ele está tentando fazer isso. Eu fico imaginando o que a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o que Daniel fez na cova dos leões. O que você acha que Daniel fez na cova dos leões? Gente, Daniel orou, Daniel clamou, Daniel descansou. Você não acha que Daniel teve medo, não? A Bíblia não fala, mas aqui é o meu pensamento, não é doutrina. Mas, gente, você ser colocado lá, leão faminto, já dá ruim da gente passar na frente da jaula do leão. Imagina abrir a cova e botar você lá dentro. Você acha que Daniel não ficou? Não me bota não, por favor. Mas Daniel tinha uma vida de oração. Você não acha que Daniel orou no meio da cova dos leões? Meu Deus. Daniel, então, capítulo 10, vai nos lembrar, então, dessa quarta visão. Olha só o que aconteceu. No terceiro ano do Ciro, o rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome babilônico. Você vê que Daniel significa Deus é o meu juiz. O que a Babilônia fez? Mudou o nome de Daniel. Beltesazar significa Bel é o meu juiz. E meu Deus, o que o mundo tenta fazer com a nossa vida? Mudar a nossa identidade. Os 3 amigos de Daniel chegaram lá também, e Babilônia mudou o nome deles, porque é a nova identidade que eu tenho para você. Então a gente precisa ter a nossa identidade bem certa. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. O que Daniel fez? Daniel fez jejum. Daniel separou um tempo para buscar a Deus. Jejum bíblico, gente, é abster-se de comida por motivos espirituais. Senão a gente nem chama de jejum de Daniel, pode chamar de dieta de Daniel. A dieta e o jejum tem os seus benefícios no nosso corpo, mas a prioridade do jejum é buscar a Deus. Presta atenção nisso. A prioridade do jejum é buscar a Deus. Pastor, estou fazendo jejum, acordo de manhã, dou um bom dia para Jesus, passo o meu dia todo desconectado, sem comer. Quando vou dormir, falo: Senhor, obrigado por isso. Isso não é jejum, gente. Eu e você temos que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas coisas, mas é por isso que a Bíblia fala para a gente se manter conectado em Deus. Quando você tirar aquele tempo de comida, sabe, porque a comida fala de algo que é vital na nossa vida. Por que a gente sempre associa, e é algo mais poderoso associar o jejum a deixar de comer? Porque comida é vital, gente. Sem comer a gente morre. E quando a gente deixa de comer, a nossa carne começa a gritar. E a carne quer comer qualquer coisa. Ah, mas tinha aquela picanha. Não importa, pode ser creme cracker. Eu quero qualquer coisa. E é muitas vezes assim que o diabo vai jogando na nossa vida. Se a gente não busca Deus, se a gente não disciplina a nossa própria carne, daqui a pouco a gente está comendo creme cracker. Enquanto Deus tem algo melhor para nós, a gente está abrindo mão por coisas menores da terra. Então o que Daniel faz?
ele faz um jejum. Ele começa a buscar a Deus. Jejum envolve reduzir significativamente os tipos e a quantidade de comida que normalmente comemos e aumentar muito o nosso tempo com o Senhor. Então eu diminuo comida, aumento o tempo. Eu diminuo comida, aumento o tempo. Pula lá para o verso 7. Ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Ele está falando da visão do anjo que ele tinha visto. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Desmaiou. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. O Senhor então revela o seu amor a Daniel de uma maneira nova, de uma maneira fresca. Daniel estava buscando a Deus, e por buscar a Deus, ele tem uma visão, e nessa visão foi a oportunidade que Deus tinha para falar com ele de maneira mais profunda, e de dizer para ele mais uma vez: eu te amo. Às vezes a gente passa pelas jornadas da vida sem ouvir a voz de Deus, que é importantíssima para a gente enfrentar os desertos da vida. Você lembra de Jesus? Antes de Jesus ir para o deserto, ele passou pelo batismo, e no batismo ele estava obedecendo. João Batista falou: não, você que me batiza. Ele falou: não, tem que cumprir a profecia, eu preciso ser batizado, eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Então tá bom, vou te batizar. No momento que ele cumpre a vontade de Deus, vem a voz de Deus. E tantas vezes a gente está correndo para cá, está correndo para lá, está correndo para lá, parece uma lambada espiritual. A gente passa para cá, passa para lá, e a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus, dizendo para a gente algo que é imprescindível: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Daniel estava fazendo? Buscando a Deus. E qual foi a primeira coisa que o anjo disse para ele? Daniel, homem muito amado. Gente, isso resolve, preste atenção, a palavra de Deus resolve a nossa crise existencial. Se as pessoas só ouvissem a voz de Deus e dessem crédito àquilo que Deus diz, isso resolve as nossas crises. Daniel ouve isso. Olha, João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está falando aqui? Aquele que ama busca, aquele que ama entrega, aquele que ama deseja mais, aquele que ama se dá. E é quando você toma esse segundo passo. Você sabe que Deus sempre toma o primeiro passo. A gente vai falar sobre isso hoje de noite. Deus sempre toma o primeiro passo. É Deus que nos atrai, é Deus que nos chama para mais perto dele. Quando eu e você respondemos a esse chamado, os discípulos, quando você responde a esse chamado, já é uma demonstração do teu amor. E ele fala: quanto mais você se aproxima do meu amor, mais você percebe o meu amor por você. É isso que Jesus está falando aqui. Aqueles que me amam são amados. Por que a gente não diz que quem não ama não é amado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Interpretação bíblica: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O que Jesus então está falando aqui, João, em capítulo 14? Quanto mais você se chega, mais você percebe. Quanto mais você se aproxima, mais você sente o calor da paixão dele por você. E ele está falando então agora com Daniel: Daniel, você está chegando para mais perto? Vai sentir,
se prepara para ser queimado. Você é muito amado. Você pode virar para duas pessoas e falar: você é muito amada, é muito amado. Se for esposo, esposa, pode dar um beijinho, aleluia, glória a Deus. Continue no verso 11. Enquanto ele falava comigo, tem outra coisa aqui, peraí, verso 11. Daniel, um homem muito amado. Se você está com a sua Bíblia de papel, já circula essa palavra: esteja atento. Porque quantas vezes a gente perde, Deus fala e a gente perde, porque a gente não está atento. É ou não é? É tanta coisa, gente, para a gente fazer. Você já está pensando na feijoada, como é que você vai servir a feijoada, aleluia. E o anjo está falando: ei, psiu, preste atenção no que eu vou falar. E quando Deus fala com a gente, é sempre para trazer vida. Então, preste atenção, ele fala: esteja atento às minhas palavras. E eu acho interessante, porque ele ainda diz assim: fique de pé. Que ou não é? Você está sentado, uma cadeirinha gostosa, daqui a pouco o olhinho começa a cruzar. A posição que a gente senta, gente, às vezes não nos beneficia. É por isso que a gente sabe que o nosso corpo fala. Então a pessoa que está muito relaxada, será que ela está ouvindo mesmo? Mas tem aquele tipo de gente, você vai sentar, senta logo na primeira cadeira. Aí senta o pessoal da câmera, aleluia. Senta na primeira cadeira, senta na pontinha. Quando senta na pontinha, eu já sei, está querendo mais. E quando se senta assim, já se percebendo assim, para já dar o glória, aleluia, sabe como é que é? A gente ficava lá no seminário, lá na Rema, nossa, mas era tanta verdade, que eu cheguei a incomodar algumas pessoas. E o pessoal depois, num tempo, falou: Rafael, você tem que calar mais a boca. Porque, gente, eu não conseguia, era tanta verdade, que eu tinha que falar um amém. Eu tinha que dar um aleluia. Pulava de dentro de mim, gente. Eu tinha que sentar na pontinha da cadeira para eu prestar mais atenção naquilo que o meu professor estava falando, porque aquilo estava entrando dentro de mim, estava me transformando. E aí o anjo vira para Daniel e fala: você está aí prostrado? Fica de pé. E ficar de pé, gente, é uma posição de adoração, é uma posição de honra, é uma posição de respeito. Fique atento e se coloque numa posição de respeito, para você poder ouvir atentamente aquilo que eu vou falar. E aí ele continua então: enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo, mas me pus em pé. Verso 12. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Alguém pode dizer glória a Deus a isso? As suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus, foi por causa dessas palavras que eu vim. Presta atenção, gente. As palavras de Daniel foram ouvidas. E o anjo diz que tem duas condições. Ele diz, número 1, desde o dia em que você dispôs o seu coração a compreender. A oração de Daniel não era feita de qualquer maneira. A oração de Daniel era uma busca de coração. Meu Deus, não era uma busca da cabeça, era uma busca de coração. Entenda que não é desde o primeiro dia apenas, mas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender. Quanto tempo ele orou? Não sei. O anjo não diz desde o primeiro dia que você começou a orar. O anjo diz desde o primeiro dia que o seu coração estava engajado naquilo que você estava orando. Porque Deus não está ouvindo, gente, a palavra que está somente saindo da sua boca. Deus está ouvindo o clamor do seu coração. Desde o dia que você buscou em compreender. Olha lá, volta um pouquinho aí em Daniel capítulo 9, verso 21. Daniel capítulo 9, no verso 21, até o verso 23, diz assim:
Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Se a gente pegar e linkar isso com o capítulo 10, a gente entende que o coração de Daniel estava no entendimento daquilo que ele estava vendo. O anjo falou: eu vim para te dar entendimento. Eu vim porque você está buscando isso. Aí eu me lembro da parte de Deus, quando Deus vem para Salomão e fala: Salomão, o que você quer? E Salomão coloca o seu coração para fora. E Deus dá o que Salomão pede e o que Salomão não pede. Meu Deus. Alguns acham que oração é apenas jogar palavras para cima. Espere Deus te responder e preste atenção no que Deus te disser. A segunda condição: primeira, buscar com entendimento, buscar com propósito. A segunda, ele falou: você se humilhou na presença de Deus. Você não estava demandando nada de Deus. O seu coração era um coração humilde. O seu coração era um coração de servo. Porque Daniel queria entender a visão, para que ele pudesse não somente proclamar a visão, mas para que ele pudesse ajudar outras pessoas, um coração de humildade. Ele diz: eu vim porque você se humilhou. Você lembra que a palavra diz lá em Tiago que Deus rejeita o soberbo, mas dá mais graça ao humilde. Então, gente, os anjos, eles respondem às nossas orações. Se Daniel não tivesse orado, os anjos não teriam vindo, no capítulo 9, no capítulo 10. Daniel lutou, o anjo veio por causa dos pedidos de oração de Daniel. Presta atenção, nossas orações têm um impacto dinâmico sobre o que acontece nos reinos da terra e no reino do céu. As nossas orações têm um impacto. Eu quero deixar você com isso nessa manhã. Sobre tudo que a gente vai ver, eu ainda tenho que ver mais algumas coisinhas aqui, mas eu quero deixar isso para você. A sua oração tem um impacto. A sua oração tem um impacto. Você está orando a um Deus que pode todas as coisas. Você está orando a um Deus que traz solução. Você está orando a um Deus que tem todo o entendimento. A sua oração pode causar um impacto na sua casa. A sua oração pode causar um impacto na sua vida. A sua oração pode causar um impacto no seu trabalho. Mas se a gente não ora, a gente não vê o resultado. Verso 13, a Bíblia está falando aqui, então, de Miguel, no capítulo 10, verso 13. Não é interessante? Gabriel vem trazendo a mensagem, Miguel vem com o espadão, aleluia. Gabriel chegou, estava de boa, chegou, trouxe a mensagem, capítulo 9, no capítulo 10 teve que vir Miguel. Tem hora, gente, tem hora que é só na espada, que a gente precisa combater mesmo, sabendo de Efésios capítulo 6, que tem principados e potestades, e Deus, presta atenção, Deus envia a ajuda certa. Deus envia a ajuda certa para mim, para você. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias.
porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, quando Deus nos envia a resposta, gente, sua palavra nos fortalece. Quando Deus envia resposta, a palavra dele nos fortalece. Verso 19. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se. Olha o anjo falando com ele. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. Meu Deus. Mas lembra que ele começou lá na frente dizendo assim: fica atento que eu vou falar com você. Fica atento, bota de pé, fica de pé, olha para mim, Bíblia de papel na mão, aleluia, fica de pé, olha para mim, olha o meu rosto, vou falar com você. E a palavra que o anjo falou com ele, deu uma animada nele. Mas está tudo ligado, ele tinha que estar atento. Não adianta nada, ele está ali, coisa e tal, e o anjo fala para ele: tem uma palavra para você. Ah, tá bom, feijoada, tem que voltar domingo de noite, 18h30, e eu posso tirar um cochilinho de tarde. Fica atento. E a palavra que Deus trouxe para ele, fortaleceu o coração dele. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Ou seja, nenhum estudo sobre o livro de Daniel, gente, estaria completo sem a gente mencionar essa dedicação de Daniel. Vai lá comigo em Daniel capítulo 6, verso 10, para a gente ir terminando. Daniel capítulo 6. Diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Isso em toda aquela celeuma que o pessoal estava querendo pegar Daniel. Você não pode orar, ficamos sabendo que Daniel orava. Não pode, aqui não pode eu buscar a Deus. Aqui o rei é o soberano, tem que buscar o rei. E você sabe que eles tramaram ali uma armadilha para Daniel. Mas quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Voltou para casa, se fechou dentro do seu armário e chorou a vida inteira. Eu estava outro dia conversando com um rapaz que estava trabalhando lá em casa, trabalhando lá no prédio, e ele estava falando: o que me chama a atenção de Daniel é o fato dele não comprometer. É o fato dele saber que existia um tratado assinado, e ele falou: isso não muda o meu posicionamento. Isso não muda o que eu sei que a palavra de Deus diz. E veja aí, ele diz assim: em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, o tratado já estava assinado. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Agora faz o cálculo matemático: 80 anos, vamos passar aí, tirar 15, só de boa, mas ele aprendeu isso na sua adolescência. Pensa em 65 anos, 3 vezes por dia, como era o seu costume. Quantas vezes Daniel orava? Era costume. Sabe o que fez Daniel não dobrar os seus joelhos diante do tratado assinado? Era um tratado de morte. O seu costume, o seu hábito de buscar a Deus. Quanto mais eu e você buscamos a Deus, menos o nosso joelho se dobra para as situações. E hoje a gente vê um mundo tentando com que a gente dobre os nossos joelhos com tratados assinados, dizendo: está aqui essa estátua, todo mundo tem que se prostrar. Pastor, ele sempre fala, era muito fácil. Os 3 amigos de Daniel só dá aquela, rapidinho, pronto, ninguém viu. Mas existia um costume no coração deles de buscar a palavra, de buscar a Deus. Quanto mais eu e você buscamos a Deus, a sua palavra, a sua presença, a sua vontade, a gente não se dobra ao que o mundo nos apresenta. Eu estava falando para esse meu amigo, o problema é que a gente é muito flexível.
Era costume de Daniel, ponto, acabou. Daqui eu não saio, daqui nem mentira. Rígido na sua disciplina. É o que eu amo fazer. É o que eu vejo resultado na minha vida. Só que como a gente é muito flexível, a gente dobra fácil. É ou não é? Quem está pegando o que eu estou falando? Tem coisas na nossa vida que a gente não pode ser flexível. Deus não abre margem, porque é vida para mim e para você. Foi vida para Daniel, mesmo, meu Deus, mesmo no ambiente de morte, Daniel tinha vida. A vida não estava na sua disciplina, a disciplina era o instrumento, a vida estava no seu relacionamento com Ele, porque ele conhecia o seu Deus. Como é que era o costume de Daniel? Número 1, ele orava no seu quarto, era uma oração particular, feita sem a intenção de impressionar outros, era sua vida com Deus. Você lembra dos fariseus que oravam nas praças, nas esquinas, e Jesus falou, eles já receberam a recompensa deles é a glória dos homens, eles já receberam. Porém você entra no seu quarto, fechada a tua porta, ore ao seu Deus, e o seu Deus que te vê em secreto, te recompensará. Daniel tinha um costume de orar no seu particular. Número 2, ele orou com as janelas abertas em direção a Jerusalém, lembrando-se do local do sacrifício, mesmo quando não havia sacrifício algum em Jerusalém. Para mim aponta para a nossa vida, lembrando do sacrifício de Jesus, que é válido até hoje nas nossas vidas. Ore sempre olhando para o sacrifício de Jesus. Ore sempre com base na obra consumada de Jesus. Daniel tinha o seu costume, eu vou olhar para Jerusalém, porque em Jerusalém é o local do sacrifício. Então eu vou constantemente olhar para Jesus, o Cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Era costume, gente, presta atenção, costume, hábito, disciplina de Daniel. Número 3, ele ora de acordo com as escrituras. Olha só, 1 Reis capítulo 8, no verso 30. Salomão falando, ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Está falando de Jerusalém. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Aqui em 1 Reis, Salomão pede a Deus que desse atenção especial às orações do seu povo, quando eles orassem em direção a Jerusalém e ao templo. E Daniel sabia disso, ele não estava orando só por causa do sacrifício, ele estava orando porque o próprio rei Salomão falou, e ficou registrado. Então eu vou orar com base no que está escrito. As nossas orações sejam com base no sacrifício de Jesus e com base no que está escrito. Mais uma vez, era costume de Daniel orar com base no que estava escrito. Número 4, ele se ajoelhou, orando como Jesus, orando como Estevão, orando como Pedro, orando como Paulo, orando como líderes da igreja, orando como Lucas. O fato de você se ajoelhar e se colocar numa posição de humildade diante do seu Deus. Sim, você pode orar em pé, você pode orar de mãos erguidas, você pode orar deitado. O problema de orar deitado é que seu corpo percebe que você está pronto para o sono. Não é a função de você orar, você pode orar, mãos estendidas, mãos para baixo. Ei, mão no bolso, aleluia. Agora, o orar de joelhos, ele fala de uma posição de rendição. Existe uma posição de adoração, que a Bíblia fala muito, ele chama de rosto ao pó. Você completamente no chão, totalmente rendido. O que isso quer significar? Totalmente rendido a Deus. Mas o que adianta a gente estar totalmente rendido no chão
e o nosso coração não está totalmente rendido a Deus. Tem a ver com o nosso coração. Lembra que a gente falou que o anjo veio por causa do coração de Daniel. Por fim, ele orou 3 vezes naquele dia, sabendo que embora uma pequena oração seja boa, muita oração é muito melhor. Não é o tempo da oração. Pastor, eu faço pequenas... Quando a gente fala de praticar a presença de Deus, da consciência de Deus, você não precisa ficar 24 horas só pensando em Deus. São os pequenos momentos que o Espírito Santo vai trazer na atenção dele para você. Esses pequenos momentos você não rejeita. Então a gente entende que pouca oração também é bom, mas muita oração é muito melhor. Um amém aqui do irmão, aqui, glória a Deus, convencido pelo Espírito Santo, aleluia. Também lembramos que Daniel foi um dos 3 governadores de um império. Meu Deus, gente. Ele foi um dos 3 governadores de um império, e Daniel ainda tinha tempo para gastar 3 vezes ao dia para orar. Olha só o que diz Charles Spurgeon. Ele diz que isso não diz quantas vezes ele orou, mas quantas vezes ele estava na postura de oração. Sem dúvida, ele orava 300 vezes ao dia. Se necessário, o seu coração estava sempre em negócio com os céus, mas 3 vezes ao dia, ele orava formalmente. Sabe aquele negócio, já cumpri minha tabela? Fui com de manhã, fui com de noite, está completo. 3 vezes ao dia era formalmente. Eu gosto dessa expressão do Spurgeon. Mas 300 vezes ao dia era uma possibilidade muito grande na vida de Daniel. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Isso não exclui a disciplina da gente ter um tempo reservado para Deus. Isso não exclui. Mas isso deve acrescentar a nossa vida constante de buscar a Deus em oração. E por fim, Daniel dava graça, gente. Daniel orava dando graças a Deus, porque a grande oração é cheia de ação de graças. Nossa vida de oração tem que ser envolta com ações de graças. E que nessa manhã você possa pegar essa palavra sobre Daniel, isso possa acender o seu coração, para a gente buscar mais a Deus, para a gente buscar mais a Deus. Muitas vezes, vou falar de novo, muitas vezes a gente não vê o resultado que a gente sabe que deveria estar colhendo, pelo simples fato que a gente não tem semeado. Pastor, eu queria ter mais entendimento, mas não vem aos cultos com frequência, não faz atos, não busca. Então como é que você vai ter mais entendimento? É isso que eu e você precisamos estar forte no nosso coração, gente. Aquele que busca, acha. Então se a gente não tem achado, é porque não tem buscado. Porque Deus é claro em dizer para a gente, se você buscar, Deus é claro, se você buscar, você vai achar. Deus não está brincando de pique-esconde com a gente. Se você buscar, você vai encontrar. Amém, gente? Fique de pé, por favor.